Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso Bora Trabalhar. É o seu podcast de carreiras, oportunidades e negócios. Eu sou César Rocha e você sabe que aqui a gente sempre traz as referências do mercado de trabalho para poder oferecer a você o melhor subsídio para que você tome as melhores decisões na sua vida pessoal e profissional. Aqui você sabe como que as coisas funcionam, né? Dê o seu like, curta, comenta e compartilha para ver se o algoritmo do YouTube resolve fazer um carinho na gente, porque eu estou carente. Esse algoritmo muda mais de ideia do que a minha filha de 8 anos. E hoje eu estou recebendo aqui o tabelião do cartório do 8º Ofício de Notas, Gustavo Bandeira. E ele vai estar conversando conosco acerca dos serviços oferecidos em um cartório de notas, vai estar falando conosco sobre inventário e vai estar esclarecendo uma série de conceitos que para muitos é distante. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre o serviço notarial e registral, hoje é o dia que você vai ter informações extremamente valiosas, ok? Então, Gustavo, seja muito bem-vindo à nossa casa. É um prazer enorme lhe receber. Aqui a gente torce os dedos e fica torcendo para que as pessoas consigam um espaço na agenda, que a cada dia que passa está mais difícil trazer as pessoas. Mas, mais uma vez, eu quero lhe agradecer por ter vindo e gostaria que você se apresentasse à nossa audiência. Obrigado, César. Obrigado pelo convite. Bora Trabalhar, podcast. Sou fã e sou fã do trabalho, né? Então, quem gosta de trabalhar, gosta do podcast. Enfim, eu sou Gustavo Bandeira, sou tabelião desde 2008 do Cartório 8, Cartório de Notas, né? Atualmente a gente se encontra no Leblon, ali na Ataúfo de Paiva 135. E agora é recente, né? Porque a gente estava na Assembleia 10 esses anos todos e a gente mudou de sede para o Leblon e inauguramos na terça-feira. Eu sou egresso, minha trajetória iniciei como advogado, logicamente, como todo profissional de direito. Fiz concurso para juiz, ainda jovem, quer dizer, posso falar jovem, eu tinha 25 anos quando fui juiz. Fiquei na carreira da magistratura até 2008, de 96 a 2008. E aí resolvi fazer concurso novamente. E hoje eu diria que eu sou um empresário. Dono de cartório é um empresário, é um gestor. E lá estou, à frente do 8º Ofício, muito feliz com o trabalho que a gente vem desempenhando lá. A gente vem trazendo a modernidade, a tecnologia e tudo de melhor para atender bem o cidadão no cartório e mudar um pouco também essa imagem que as pessoas têm, muitas vezes negativa, da ideia de cartório, né? É uma palavra que carrega uma herança muito antiga, ultrapassada e que não é verdadeira. E eu estou aqui para responder com o maior prazer suas perguntas e contribuir aqui para que todos entendam o que é o trabalho num cartório e o que o cartório faz. Perfeito, vamos lá. Você comentou que inaugurou agora no Leblon, né? Foi dia 10 agora. Para minha surpresa, não tinha nenhum cartório no Leblon, você agora é o primeiro lá, né? Verdade. E você incorporou alguns diferenciais, um investimento pesado em tecnologia. E o que a tecnologia hoje pode ajudar no serviço cartorial? Muita coisa, César. Quem não abraça a tecnologia hoje, a profissão que não abraçar a tecnologia hoje, o profissional do mercado que não abraçar a tecnologia hoje, está fadado à morte. Vamos, simples assim. Fato. E fato, né? A economia é digital hoje, né? A gente está vivendo um novo momento, né? Da economia. E os cartórios, quando eu falo cartório, tá? Estou falando da atividade notarial, registral como um todo, né? Ele está ciente disso. Então, as associações, as principais associações, o colégio, o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão máximo que fiscaliza o Poder Judiciário, que baixa normas de diretrizes de funcionamento, ele também tem essa ciência. Então, em razão disso, existem vários esforços para trazer a tecnologia para os cartórios, de forma a atender o cidadão
com base no que tem de mais avançado. Hoje, os cartórios, vou falar um pouco dos notas, né? Nós trabalhamos com blockchain, nós temos a nossa blockchain. Quando você faz um ato digital, esse ato fica registrado na Notary Chain, que é a blockchain dos cartórios. Nós estamos vindo com a Smart Escritura. Tá? O conceito de Smart Escritura, que é o mesmo conceito do contrato inteligente, né? Que é aquele contrato autoexecutável, onde as partes vão ter cada parte tem o seu wallet, né? Isso você vai ter no serviço notarial, onde você vai poder fazer uma promessa de compra e venda. É diferente da promessa de compra e venda hoje, onde o promitente comprador tem que pagar, tem que ser cobrado, e o promitente vendedor fica preocupado com o inadimplemento, né? E aí ele tem que, se você não paga, ele tem que entrar com ação judicial para rescindir aquele contrato. Isso envolve risco, né? Envolve contratos de gaveta que são feitos, e com a Smart Escritura isso acaba. Porque a Smart Escritura vai automatizar isso tudo. O próprio cartório vai enviar para o comprador, para o promitente comprador, aquelas parcelas mensais com reajuste, juros, correção, já calculados pelo próprio sistema. Se o promitente comprador não paga, o sistema comunica o promitente vendedor. O promitente vendedor, então, pode acionar tudo automaticamente a rescisão daquele contrato. Tá? Isso tudo constatado na plataforma. E isso é levado depois para o registro de imóveis, sem que você precise de uma ação judicial para rescindir aquele negócio, aquela promessa de compra e venda. Então, com isso, você vai ter uma redução de juros, você vai ter uma eficiência maior de gestão do contrato, né? E todos os seus contratos podem ficar organizados numa plataforma. Isso é um avanço tecnológico enorme. E só para arrematar, porque a gente, quando fala em Brasil, as pessoas têm uma coisa, porque o Brasil é isso, porque no Brasil isso, é coisa de jabuticaba brasileira. Mas não. Eu conversando com uma amiga minha que é advogada na Alemanha, amiga de infância, ela está na Alemanha há mais de 30 anos, ela me falou, Gustavo, aqui na Alemanha é tudo no papel, é tudo no carimbo. Ela me pediu para um amigo que está obtendo a cidadania alemã, eu falei para ela, eu vou te mandar digitalizado, tudo autenticação digital. Ela, Gustavo, aqui na Alemanha não pode. Aqui tem que ser no papel, tem que ser carimbado, senão não tem validade. Eu falei, poxa, então o Brasil está anos-luz na frente da Alemanha. Ela, com certeza. Então, assim, só para ter a noção de como nós estamos avançados hoje e como os cartórios estão preparados para abraçar toda essa tecnologia que ainda vem aí. Drex, quando o Drex surgir, nós já teremos a Smart Escritura. Tá? Hoje você compra um imóvel pelo celular, você não precisa mais ir no cartório. Eu faço para você um certificado digital gratuito, sem te cobrar nada, e você vai poder assinar sua escritura de compra e venda do imóvel aonde você estiver no mundo, tá? Com exceto na China, porque na China você não vai conseguir baixar o aplicativo, porque lá não pode ir a loja da Apple e nem do Android. Mas, enfim, você pode fazer o que você quiser, tudo de forma remota, sem ter que ir ao cartório. Então, isso é a tecnologia que eu queria que as pessoas entendessem que hoje é uma realidade nos cartórios. Compreendo. E uma questão também que a gente coloca, né? As pessoas geralmente têm muitas dúvidas sobre qual cartório faz o quê. Tem o registro civil de pessoas naturais, registro de notas, tem títulos e protestos. O que faz um cartório de notas especificamente? Boa pergunta, né? A gente fala que cartório tem as sopas de letrinha, né, César? Tem o RGI, tem o RCPJ, tem o RCPN, tem o RTD. O que são essas sopas de letrinhas? É porque cada cartório tem a sua atribuição, né? Você faz a compra e venda no cartório X, leva para registro no Y, você vai casar, você vai registrar no cartório tal. Então, cada cartório tem a sua atribuição. Em resumo, o cartório de notas é o cartório, no caso o meu cartório, né, que eu tenho, é o cartório responsável principalmente em formalizar os negócios jurídicos que as partes precisem dar forma pública. Tá? Então, quando você vai comprar um apartamento, se você vai... E hoje tem sido ampliado, inclusive, essas atribuições do cartório de notas. Por que ampliados? Por que eu digo ampliados? Porque hoje o cartório de notas é a principal porta de desjudicialização. O que é desjudicialização? Aquilo que antes você precisava recorrer ao Poder Judiciário através de uma ação, né, de divórcio, através de uma ação de inventário e que levava anos, tá? Sei de processo de inventário que levaram 10 anos. Sim. Hoje você faz no cartório em semanas.
Então, no cartório de notas, é a principal porta da desjudicialização, porque a gente faz inventário, a gente faz adjudicação compulsória. Eu posso explicar depois o que é isso, mas Sim. são formas importantes de você regularizar a propriedade. O sujeito era prometente comprador de um apartamento. Ele não conseguiu a escritura definitiva. Ele não é o proprietário. Ele tem o direito e ação. Pô, e como é que ele faz para obter a propriedade? Vai no cartório, vai fazer uma ata notarial de adjudicação compulsória e vai levar isso para registro. Antigamente isso tinha que ser uma ação, levava anos. Você tem o divórcio em cartório. Você tem o cartório de notas faz o testamento, faz a autorização de viagem. Você faz a apostila de aia. Você tem um documento, você quer obter a cidadania, como esse amigo meu quer obter a cidadania alemã. Ele é brasileiro, né? Ele vai precisar levar a certidão dele de nascimento para a Alemanha. Eu ia mandar digital. Lá na Alemanha não aceita apostila digital. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apostilar ela fisicamente, vou colocar no Sedex e vou mandar para ele. Então, isso aí chama-se apostilamento de aia. Você tem aqueles atos tradicionais, reconhecimento de firma, autenticação de documentos. Isso tudo é feito no cartório de notas. Talvez seja o cartório com um leque de atribuições, dentre todos os cartórios, né? Com o maior leque de atribuições. Por isso que eu digo que o cartório de notas é a principal porta de desjudicialização. Hoje nós estamos fazendo arbitragem. Hoje nós fazemos escrow accounts. Não sei se você já ouviu falar no escrow account. É muito comum nos Estados Unidos. Olha só, no direito americano, quando você vai comprar um imóvel, geralmente você não paga diretamente ao vendedor. Você deixa o valor depositado num terceiro, que é um escrow, como se fosse um fiel depositário. Sim. Quando o negócio é assinado, esse terceiro paga para o vendedor. É tipo um contrato inteligente também, né? Também, mas é que o contrato inteligente não precisa de intervenção humana. Com o contrato inteligente, acaba a escrow account. Por quê? Porque no contrato inteligente, quando a condição ocorre, no caso, a assinatura do contrato ou o registro do contrato no registro imobiliário, a transferência é feita automaticamente, como você bem colocou. Se você não tem um contrato inteligente, quem é que vai garantir o pagamento? É esse terceiro imparcial, que é a escrow account. Hoje, então, os cartórios têm uma parceria com o Banco Safra para funcionar como escrow account. Se você vai fazer um pagamento para uma empresa em razão de um determinado negócio e você só quer que aquele pagamento seja feito quando aquela condição ocorra, o serviço seja prestado, o cartório fica com valor. Quando é comprovado a realização do serviço, o cartório então transfere para o destinatário aquele valor. Então isso chama-se um escrow account. É uma conta garantia. Vamos colocar assim. Então, assim, só lembrando, são tantas. Uso capião. A ação de uso capião era uma coisa muito demorada, né? Você já deve ter conhecimento disso. Uso capião hoje você faz a ata notarial você faz em poucos dias, semanas, depois você leva para o registro de imóveis e lá você abre um procedimento administrativo no registro de imóveis para legalizar aquela sua propriedade. Você era um posseiro e você vira dono, sem precisar de ação judicial. Ou seja, você tira do Poder Judiciário um custo, né, porque é caro, uma ação de divórcio, por exemplo, era uma ação demorava, você toma o tempo de um juiz, um inventário, são todas questões que você pode resolver em cartório e com isso a economia agradece, né? Flui melhor. Flui melhor. Perfeito. Fala pra gente, por favor, quais seriam as atribuições de um tabelião? Que as pessoas ouvem falar em tabelião, mas o que é o tabelião? O dono do cartório, é um supervisor? Quais as funções de um tabelião em si? Olha, eu vou te falar, depois de 15 anos, finalmente eu consigo responder essa sua pergunta, porque as pessoas têm uma ideia muito equivocada do que é ser, vamos falar assim, muito entre aspas, dono de cartório, né? O cartório é uma delegação, tá? Você é nomeado para o cartório. Antigamente as pessoas falavam, você herdou o cartório, passa de pai para filho. Antes da Constituição, havia essa cultura, né? essa passagem. O cartório era dado pelo Estado àquela pessoa lá que era premiada, digamos assim. Não havia concurso. Hoje não, né? Desde 88, por favor. O concurso público é obrigatório. Então, vamos lá. O tabelião, primeiro, ele tem que passar por uma prova duríssima, tá? Que é 3 etapas.
uma prova de múltipla escolha com mais de 100 perguntas, uma prova escrita e uma prova oral, tá? E ainda tem a questão de títulos. Então, o tabelião, após a aprovação em concurso, ele recebe uma delegação do Estado. O Estado entrega para ele uma delegação, falando, olha, agora você vai ser responsável por esse serviço notarial, aspas, o cartório. E a partir daí, o tabelião é o gestor desse cartório, tá? Eu digo que o tabelião é um empresário por quê? Principalmente o tabelião de notas. Estou falando aqui da atividade notarial. Por quê? Ele vai gerir de maneira... ele vai contratar os empregados, são seletistas. Sim. Então, todo custo de gestão e administração do cartório é particular, é do tabelião. As pessoas, às vezes, não sabem disso. Acham, o tabelião lá ganha uma fortuna e tal, mas todo custo é do tabelião. O tabelião contrata os empregados, paga 27,5% de imposto de renda, não é pessoa jurídica, tá? As pessoas, não. O tabelião paga o leão como PJ, ele paga ISS como pessoa física, perdão, ele paga o ISS como PJ. Mas peraí, Gustavo, ele é PJ ou ele é pessoa física? Depende. Quando é mais, a alíquota é maior, ele é pessoa física. Quando a alíquota é maior, é PJ. Então, a gente acho que é a única atividade que recebe um tratamento duplo. De um lado é pessoa física e do outro é PJ. E o tabelião, o que ele faz? Ele tem que gerir isso. E outra coisa, tem a concorrência. Por quê? Porque o cartório de notas é de livre escolha. Você pode ir no meu cartório e você pode ir em outro cartório de notas. Você tem 30 e poucos cartórios aqui no Rio de Janeiro, você escolhe o cartório. Então, diferente do registro, onde você só pode ir naquele cartório que faz o registro daquela região. Então, se você comprar um imóvel na Barra, você só tem um cartório onde você pode registrar, que é o 9º RGI. O 9º RGI não tem concorrentes. O 8º ofício de notas, ele concorre com todos os outros. Então, o tabelião tem que cuidar para que os seus funcionários, os seus prestadores de serviço prestem o melhor serviço possível. Você tem que dar um conforto, um excelente atendimento para conquistar a confiança daquele cliente e ter a recorrência e aquele cliente voltar para você. Então, o tabelião, acima de tudo, ele é um empresário, ele é um gestor, ele é um administrador de empresas, ele tem que saber tudo isso. E muitas vezes a pessoa acha o seguinte, vou fazer concurso para cartório, vou assumir um tabelionato de notas e botar o boi na sombra. Não é bem assim, não. Não existe, como fala, né? There's no free lunch. Não tem almoço grátis. Tem trabalho. Bora trabalhar. Então, o tabelião, acima de tudo, tem que arregaçar as mangas e no modelo ideal de cartório, tem que mostrar isso. E além de mais, tem que estar sempre estudando. Isso é fundamental. O tabelião tem que estar up to date, porque num país como o Brasil, a cada dia é uma norma nova que sai. Não só leis, como atos normativos. A gente só pode fazer o que a lei permite. Se você falar, Gustavo, eu quero fazer... Se a lei não permitir... Antes, você não podia fazer inventário com incapazes. Quando tinha inventário e tinha menor, você tinha que ir para o Poder Judiciário. Depois que veio o ato normativo, autorizou, eu passei a poder fazer. Então, a minha atividade é vinculada à lei. Eu só faço o que a lei permite, né? Diferente da iniciativa privada, que pode fazer tudo que a lei não proíbe. Eu só faço o que a lei permite. Compreendeu? Então, assim, o tabelião tem que estar sempre estudando e tem que estar por dentro dessas leis. Por quê? Porque ele responde à fiscalização do Estado. E aí vem um grande detalhe, o Estado é meu sócio. Então, olha só como é que é interessante o tabelião. Para o Estado é muito bom, porque o Estado não tem custo. O Estado presta o serviço público, porque o serviço prestado pelo tabelião é um serviço público, é uma concessão, é uma delegação, né? O Estado não tem custo para prestar aquilo. Eu quero prestar da melhor forma possível, senão eu não me mantenho, então eu vou fazer o melhor, vou botar o que tem de melhor de computador. E o custo é seu. O custo é todo meu, e mais, quando você paga a escritura, 34% do que você paga, eu dou para o Estado. É meu sócio, fica para o Estado, tá? Então, assim, dentro do custo da escritura, você pagou lá 10 mil, 3.400 é do Estado. E do restante eu ainda pago 27,5 de leão. E ainda pago o custo daquilo tudo. Então, você vê que a margem, as pessoas têm uma ideia assim que o tabelião
tá nadando de braçada. Não, o tabelião tem que ser um bom gestor. Senão a margem dele fica muito ruim e aí ele não vai conseguir prestar um bom serviço. Enfim, aí é aquela questão do empresário, né? Perfeito. Bom, vamos lá, mais uma questão, né? Você comentou também que o cartório de notas hoje também pode fazer a questão do divórcio, né? Quais os divórcios que podem ser feitos num tabelionato de notas? Perfeito. Então, o divórcio é um ato que a gente é muito procurado. A gente pode fazer qualquer divórcio. Hoje você pode casar agora e mudar de ideia ali e parar no cartório e fazer o seu divórcio, tá? E para fazer o seu divórcio, no cartório você tem que ter uma condição. Se você tiver filhos menores de idade, né, incapazes, menor ou incapaz, você precisa ter uma decisão judicial regulando a guarda, a visitação e alimentos desse menor. Se você já tiver uma decisão judicial estipulando a guarda, alimentos do menor, aí você pode entrar no cartório com a sua esposa e fazer a escritura de divórcio. Os dois comparecem e assinam na hora o divórcio. E simples assim, você está divorciado, você vai pegar essa escritura, você vai no cartório aí na outra letrinha, RCPN, Registro Civil de Pessoas Naturais, e aí você vai registrar sua escritura ali no RCPN. Perfeito. E a questão da autorização eletrônica para as crianças viajarem? É ótimo. Agora nas férias, então, aí papai, mamãe, cuidado, eu estava assistindo outro dia no YouTube uma série Aeroporto falando, e eu vi um episódio onde o pai está vindo viajar com uma criança, o garoto de 5 anos, 6 anos, para encontrar com a mãe que estava em Miami, César. Aí o que aconteceu? Ele estava sem autorização de viagem. E ele é o pai, né? Ele estava achando que não precisava. Pô, eu sou o pai da criança. Mas a mãe, cadê a mãe? Não está com o senhor? A mãe tem que autorizar. E ele ficou louco, porque iam para viajar para Disney, tudo comprado. E aí ela estava em Miami. Ele, então, ligou para ela, olha, você tem que ir no consulado, olha o trabalho. Vai no consulado, no consulado eles vão fazer uma autorização de viagem para mandar para a Polícia Federal por e-mail, para a Polícia Federal, e dá tempo ainda de embarcar, vamos torcer. Eles conseguiram embarcar. Mas o fato é que se eles tivessem recorrido para a autorização eletrônica de viagem, a mãe não precisava ter ido no consulado, bastava ligar para um cartório de confiança dela aqui, fazia tudo eletronicamente, tá? Através do sistema e-notariado, tá? Hoje o cidadão entra no e-notariado, vamos lá, entra no e-notariado, .org, agora me fugiu se é .org ou .com.br. E-notariado no Google, você vai entrar na plataforma oficial e ali você vai em AEV, Autorização Eletrônica de Viagem. Vai ter um formulário onde você vai preencher os dados, vai subir a foto da criança, a sua foto, etc. E você vai escolher o cartório de sua preferência. Vai chegar para o cartório, pela plataforma, a sua requisição. O cartório, então, vai entrar em contato com você, fazer uma videoconferência para ver se você é você realmente, ter segurança jurídica, porque isso é uma das coisas principais. Por que cartório, Gustavo? Segurança jurídica, César. Cartório é segurança jurídica. O tabelião tem fé pública, que é dada a ele pelo Estado. Então, ele vai identificar você e ele vai garantir a você que aquela criança está viajando realmente com os pais. Então, essa autorização é feita eletronicamente. Essa videoconferência leva 2 minutinhos, tá? Muito rápida. E você fica com ela no seu telefone celular, no aplicativo que você faz o download. Na hora de embarcar na Polícia Federal, você mostra a autorização de viagem. Então, se você está embarcando com qualquer viagem internacional, resumindo, menor de 18 anos, tem que ter autorização de ambos os pais, se não estiver sendo acompanhado pelos pais. Ou então, se estiver com um dos pais, o outro tem que ter autorizado. Dentro do Brasil, menor de 16 anos, tem que ter autorização dos pais, se tiver desacompanhado de parente até o 3º grau. Parente até o 3º grau, irmão, tio, sobrinho, tá? Tem que estar acompanhado. E aí basta um documento que comprove esse parentesco. Se não tiver, vai precisar também da autorização de viagem para viajar do Brasil. Se for maior de 16, tudo bem. Perfeito. Você falou também que o tabelião possui fé pública. É um conceito que muita gente desconhece. Explica pra gente o que significa fé pública. Boa pergunta. Excelente. Vamos lá. Eu vou primeiro explicar, fazer uma diferenciação entre o notário do tipo latino, né, que é o nosso tabelião. Ele é do tipo latino porque ele vem do direito romano, né, de origem latina.
E o notário anglo-saxão, tá? Dos Estados Unidos, por exemplo. Qual é a diferença? Tem até uma história engraçada sobre isso. Porque no Brasil, o notário é um profissional do direito. Ele tem que ser bacharel em direito, tá? Ele faz um concurso público e então, ele passa a ser um assessor jurídico na formalização daquele negócio, tá? Na orientação jurídica. E quando ele faz qualquer negócio jurídico, quando ele formaliza um negócio jurídico para a parte, ele tem fé pública. E isso significa o quê? A grosso modo, tudo que o tabelião diz que ele presenciou e constatou é presumidamente verdadeiro. Perfeito. Presumidamente verdadeiro. O notário americano, ele não tem essa fé pública para praticar atos negociais. A única coisa que o notário americano faz é autenticar e reconhecer firma. Você não faz contrato com um notário americano. Por quê? Porque qualquer um pode ser notário nos Estados Unidos. O sorveteiro, qualquer pessoa, não precisa ter curso superior. Você vai no governo e fala, olha, eu quero me tornar notário. E isso acabou. Então, tirando alguns... Acho que tem 2 estados nos Estados Unidos que tem o sistema como o nosso, que é do tipo latino. Mas 2/3 do mundo, na Europa, a Europa praticamente toda, é o notariado do tipo latino. Até na China, a Rússia, enfim. Então, essa fé pública, ela faz parte da função do tabelião, ela faz parte do atributo notarial, tá? Dar uma presunção de veracidade ao documento. E essa é a grande questão. Porque quando eu faço mata notarial, se você me chamar aqui para fazer uma ata notarial de um vazamento que tem aqui, eu vou chegar, vou fotografar o vazamento, vou constatar tudo. E isso tem uma presunção de verdade. Porque eu disse que eu constatei aquilo, diferente do particular. E aí, na hora de um processo judicial, César, que você vai pegar essa ata notarial que eu lavrei, há uma presunção a seu favor. Diferentemente se fosse um particular que fizesse. Por quê? Se você fosse um particular que veio aqui e constatou, e a outra parte, lá, o réu da ação que você está processando, falasse, não, mas isso não é verdade. Você ia ter que provar que isso é verdade, entendeu? Mas se você tem um documento público feito pelo tabelião, há uma inversão do ônus da prova. Quem tem que provar que não é verdadeiro é a outra parte. Perfeito. E a fé pública que traz isso. E o que seria um testamento público? Como que é elaborado um testamento público? Gente, testamento é uma coisa extremamente importante. Excelente pergunta. Na pandemia, o número de pessoas fazendo testamento cresceu muito. Porque o testamento, César, é um tema que as pessoas não gostam de falar, né? É um tema que envolve morte. E as pessoas têm quase que um bloqueio, né? É como se eu fiz um testamento é porque eu vou morrer. Não. Certamente todos nós vamos morrer. Você fez um testamento para se planejar. É diferente. Para facilitar a vida daqueles que ficam. Porque muitos dos inventários que tem briga, que demoram anos, é porque a pessoa não fez um planejamento sucessório. Seja através de um testamento, seja através de uma partilha em vida. E o testamento, ele pode ser, como você perguntou, público ou particular. O testamento público, ele é feito em cartório, com a presunção, com a fé pública, que você já me perguntou, do tabelião, porque o tabelião vai emprestar essa fé pública e, por isso, esse testamento vai ter uma força probatória muito maior, né? A gente está pensando aqui o quê, César? Em possíveis impugnações. Imagina uma pessoa com patrimônio, né, enorme, que vai deixar um testamento, vai deixar para o sobrinho, por exemplo, e não vai deixar para o outro lá, para o enteado, enfim. Isso amanhã pode ser impugnado. Aquela pessoa que tem 90 anos. Eu vou fazer um testamento agora de uma senhora que tem 92. Está cortando, afiadíssima, lúcida, tramontina. Cortando mais do que faca tramontina. 92 anos. Imagina se ela fosse fazer um testamento particular. Testamento particular não tem a fé pública do tabelião. Amanhã, terceiros poderiam impugnar esse testamento, né? Apesar do testamento particular precisando de 3 testemunhas, o público precisam de 2. Então você tem as formalidades. Cada testamento, César, testamento é o ato mais solene notarial. Cada um tem os seus requisitos. Então no público você tem os seus, que o tabelião tem que seguir, e no particular também, tá? Então é preferível que você faça o público
ao invés do particular. Por quê? Porque o público, na hora de ser cumprido, todo o testamento tem que ser levado ao Poder Judiciário para obter o cumpra-se, tá? Na hora dele ser cumprido, é muito mais fácil do juiz aceitar o público do que o particular, né? Então, o testamento, a diferença é essa: o público tem essa fé pública e essa maior garantia de realmente de que ele vai ser cumprido. Mas é um ato que hoje está sendo muito mais procurado, tá? Tem 2 atos hoje interessantes: a diretiva antecipada de vontade e o testamento. Ele é muito procurado porque os dois envolvem morte ou doença, né? A diretiva antecipada de vontade, que muitos chamam de testamento vital, o que é? Por exemplo, imagina o Schumacher, que está numa cama hoje lá, de forma artificial até hoje. Sim. Se ele tivesse feito uma diretiva antecipada de vontade, chamado testamento vital, ele podia ter dito: olha, eu não quero ficar... Se acontecer um acidente comigo, hoje eu estou bem, mas se acontecer um acidente comigo, eu não quero ser submetido a isso, a isso, a isso, a isso. E aí o médico é obrigado a desligar ou não te submeter a procedimentos paliativos, procedimentos, máquinas, etc. Suporte à vida. Exatamente, isso é o testamento vital. Então, hoje, aumentou muito. As pessoas, eu acho que com a pandemia, tiveram uma noção, né, de que estamos aqui de passagem, né? Estamos aqui de passagem. E, portanto, aumentou muito o número de testamentos de pessoas de várias idades. Pessoas até de 30 anos já fazendo testamento. A gente sabe que existem casos de testamentos que foram anulados, né? Sim. O que permite um testamento ser anulado? A principal causa de anulação de um testamento é a capacidade, né? É a capacidade do testador. O tabelião, qualquer ato que seja formalizado através de um tabelião, uma das coisas fundamentais que o tabelião faz é a identificação e a verificação de capacidade daquela pessoa. Apesar de você não ser um médico, você conversa com a pessoa, né? Eu estou aqui com você, eu estou vendo que você é lúcido, orientado, capaz, né? E se não tem nada, nenhum registro de interdição contra você, apesar de você não precisar de certidão de interdição e tutelas para lavrar um testamento, mas eu verifico a sua capacidade. Então, se você faz um testamento de uma pessoa, e às vezes pode acontecer, né? Aquela pessoa não estava com uma capacidade plena, esse testamento amanhã pode ser objeto de... Ou a falta, por exemplo, não só a capacidade, a falta de requisitos. Se não compareceram 2 testemunhas, ou então se eu não fiz a leitura completa do testamento, o Código Civil diz que eu tenho que ler o testamento, que ele tem que ser lido na presença de 2 testemunhas. Então, se faltarem um destes requisitos legais, você não observou a forma devida, portanto, aquele ato ele é nulo, quando ele não observa a forma devida. Se ele é um ato particular, foi feito sem 3 testemunhas, o magistrado não vai cumprir aquele testamento pode ser impugnado. Perfeito. E na possibilidade de um processo judicial, quando que o ato notarial é cabível dentro de um processo? Vamos lá, olha só. Vou adequar a sua pergunta um pouco. Quando é que um ato notarial pode contribuir para um processo judicial? Isso o principal ato de prova é a ata notarial. O principal ato notarial que serve como meio de prova chama-se ata notarial. Tá? Esse é o ato que hoje, digamos assim, ganhou uma repercussão muito grande. Por quê? Porque é o ato que é utilizado no uso capião, na adjudicação compulsória. E o que é ata notarial? É o ato, é a escritura, né? Entre aspas, não é uma escritura, é um ato notarial, onde o tabelião vai constatar um fato. Um fato. E o juiz julga com base nos fatos. Então, quando o tabelião lavra uma ata notarial constatando algo e você leva isso para o processo, você está facilitando a vida do juiz. Sim. Né? Para julgar porque você está levando para ele um fato que foi constatado por uma pessoa que tem fé pública e, portanto, presume-se verdadeiro, e você contribui com a produção dessa prova. Aqui no Rio de Janeiro, eu fui o relator do Código de Normas, que entrou em vigor em 2022, e eu trouxe para o Código de Normas uma novidade, que é a ata notarial para oitiva de testemunha.
A gente sabe que o juiz tem uma agenda apertada, não tem tempo, muitas vezes, a agenda dele é apertada para pautas, para acolher a prova oral. Então, hoje, o advogado pode pedir ao magistrado para autorizar que o tabelião ouça a sua testemunha em cartório. Então, o tabelião, você vai levar a testemunha, ele vai fazer a oitiva daquela testemunha para você, você vai formular as perguntas, o tabelião vai fazer tudo gravado, tá? Tudo gravado. E esse vídeo depois é encaminhado, essa ata notarial, o tabelião vai fazer uma ata notarial, vai incluir na ata notarial um QR Code, vai mandar essa ata notarial, porque o processo judicial hoje é eletrônico, vai mandar isso eletronicamente para o juiz e esse depoimento vai ser utilizado como prova no processo, tá? Então, assim, e com relação, voltando ao testamento, hoje o testamento também pode ser feito eletronicamente, com uma grande vantagem. Fica tudo, a videoconferência que eu faço com você, testador, fica gravada. Então, se amanhã algum herdeiro, alguém quiser impugnar aquilo, entrar com uma ação anulatória daquele testamento, o juiz vai poder usar a videoconferência para ver como é que foi feito, como é que foi lido, como é que ele respondeu as perguntas. É mais uma camada de segurança, no caso. Perfeito, César. Perfeito. É bem seguro para as partes, né? Segurança jurídica, essa é a palavra mágica. A gente está aqui para oferecer segurança jurídica. Uma coisa que você falou também foi sobre adjudicação compulsória. O que seria essa adjudicação? Boa. Então, é muito comum você fazer uma promessa de compra e venda, e às vezes essa promessa de compra e venda leva anos, né? Você está lá pagando, e ao final pagou-se a última parcela depois de 10 anos, sei lá, às vezes a pessoa não se atenta, deixa aquela promessa lá na gaveta, e aí um belo dia ela resolve vender aquele imóvel, e quando vai vender, vê que ele não tem uma escritura definitiva, ou seja, que não há a plena propriedade daquela do imóvel. Sim. Por quê? Porque você só tem uma promessa. E aí? Antigamente, você tinha que, para efetivar isso, ou você entra em contato com um promitente vendedor, vai no cartório e assina, mas depois de 10 anos, César, é muito difícil, muitas vezes, você localizar aquele promitente vendedor, não é? Você não vai ter contato mais, ou ele já morreu, enfim. Então, você tinha que partir para a adjudicação compulsória. Para quê? Para o juiz suprir a assinatura dele. Porque o promitente vendedor tem que falar, olha, na escritura definitiva, eu recebi todos os pagamentos, estou aqui dando a venda do imóvel para você, você agora é o dono, né? Porque antes de pagar, se você não pagou tudo, eu não vou te dar a propriedade plena do imóvel. E o juiz, então, tinha que suprir isso. Hoje, você pode fazer essa adjudicação compulsória no cartório. Como? Você vai comparecer no cartório com a promessa de compra e venda que você fez, a prova de quitação, lá, digamos que foram tantas notas promissórias, você vai vir com a última nota promissória que foi paga, porque se você tem ela, é porque o vendedor te entregou e você pagou, ou com um termo de quitação, provando que você pagou tudo, e o cartório, então, vai lavrar a ata notarial, dizendo o seguinte: constatei que o César pagou todas as parcelas, que ele era o promitente comprador, que ele não teve condições de obter do promitente vendedor, aquela manifestação de vontade, e eu vou reunir tudo isso na ata notarial e vou mandar para o registro de imóveis. O registro de imóveis, então, vai abrir um procedimento administrativo, e ao final desse procedimento administrativo, ele vai fazer o registro daquela ata notarial como se fosse uma escritura definitiva, e você obtém a plena propriedade. Agora o imóvel é seu, realmente. Agora uma pergunta. Quando a gente fala assim em procuração, né? A gente já viu vários casos aí de pessoas que abusaram dos direitos concedidos na procuração. Existe algum tipo de situação, existe algum tipo de limite de poderes que podem ser concedidos numa procuração? Não. Olha só. A procuração, aí você pode ter tanto a procuração para o instrumento público como para o instrumento particular, dependendo da finalidade, né? Sempre que você, por exemplo, for praticar um ato cuja escritura pública seja da essência dele, por exemplo, uma compra e venda de bem imóvel, você tem que lavrar por escritura pública. Se eu quiser dar poderes para uma amiga minha me representar naquela venda, eu tenho que fazer uma procuração pública. Os poderes que eu vou constar da procuração pública limitam a atuação do outorgado, do mandatário, daquela pessoa que vai atuar em meu nome. Tudo que ela praticar com excesso de poderes é anulável, tá certo? Então, assim, vamos lá.
a pessoa que recebe os poderes tem que atuar dentro dos limites. Quando você vai usar essa procuração pública, por exemplo, se você for usar essa procuração pública para praticar um ato no cartório, no meu cartório, por exemplo, eu vou analisar se aquela pessoa que está comparecendo com a procuração tem poderes para praticar aqueles atos. Se quem outorgou os poderes está vivo, porque a morte revoga a procuração, né? Você não pode pegar uma procuração e ir no cartório e aquele mandante já morreu e você ir lá e praticar um ato. Então eu vou no sistema, eu tenho o sistema hoje que eu consulto se aquela pessoa que outorgou é viva ou morta, chamado pré-teste. CPN, né? Pré-teste é um módulo que eu tenho no meu sistema, ligado com a Corregedoria Geral de Justiça, e ali eu vejo se aquela pessoa é viva ou não. Então, assim, a procuração é um ato de extrema responsabilidade, não só para quem está conferindo poderes, mas para quem está recebendo também. Porque se a pessoa exorbitar deles, ela responde também civilmente por esse excesso de mandato, tá? Perfeito. As autorizações hospitalares, né, são bem complexas. Envolve muitas vezes a autorização de filhos, do pai, da mãe, e também pode ser feitas via cartório para receber transfusão de sangue, para doação de órgãos. Sim. O cartório tem alguma solução jurídica para esses casos? Doação de órgãos, nós temos um módulo no e-notariado, de novo a plataforma AEDO, né, que é a autorização eletrônica de doação de órgãos, né, a AEDO, é feita toda eletronicamente, gratuita, porque o Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, desenvolveu essa plataforma para estimular a doação de órgãos, simplificar isso que é de tão importância para o Brasil, para quem está precisando de um rim, né, de um transplante. Então, inclusive meu colega em Angra dos Reis, o Matheus, aí, um abraço aí para o Matheus, foi o recordista no Brasil de aedos. Ele lavrou mais de 500 aedos. Muito bacana. Então, assim, hoje você tem isso para fazer a autorização. Você pode fazer através de escrituras também declaratória, né, no cartório, autorizações de transfusão de sangue. Essa questão da testemunha de Jeová é uma questão muito complexa, né? Muitas vezes a pessoa é testemunha de Jeová, não quer receber uma transfusão de sangue. E aí você tem uma questão aí religiosa, que é complexa, que vai para o judiciário nesses casos, né? As ONGs lá entram com o processo, porque o médico ele tem que respeitar a vontade daquele paciente, né? Mas na parte de saúde, o principal ato notarial, no meu modo de ver, é a diretiva antecipada de vontade. Tá? É onde eu vou dizer tudo que eu quero ou não que seja realizado no momento. Eu estou antecipando. Porque, entenda, diretiva, né? Eu estou dirigindo, antecipada, porque eu estou antecipando a minha vontade. Porque no momento futuro, quando acontecer, eu não vou poder manifestar. Eu estou lá, o Schumacher está lá na cama. Hoje ele não pode se manifestar, mas se ele tivesse feito isso antecipadamente, através da DAV, Diretiva Antecipada de Vontade, os médicos iam saber e nem a família dele poderia ir contra. Não é verdade? Existe hoje uma discussão de que a tecnologia vai suprimir os cartórios, a inteligência artificial vai tomar conta e vários segmentos vão deixar de existir, e quase sempre o pessoal cita o cartório também como algo que, em tese, não vai ter mais muito tempo de vida útil. A gente sabe que não é por aí, mas é sempre interessante perguntar a quem tem autoridade no assunto. Então, bacana. Expõe pra gente, por favor, a sua visão acerca dessa temática. Bacana sua pergunta. Realmente, a gente ouve aí, você abre o YouTube, você bota lá tokenização, blockchain, cartórios. Vai acabar. Gente... Contador também é outro que vive... Coitado, o contador vive levando também. Até o pobre do advogado também vive também levando aí. A inteligência artificial, ela soma. Ela vem somar. A tokenização também é um futuro, vai acontecer. Mas o cartório vai fazer parte disso tudo. Quando eu digo cartório, é o serviço, tá? O serviço notarial e registral, ele tem que participar disso tudo, ele vai absorver essas tecnologias. Por quê? Porque não tem como... Se você pensar, por exemplo, a tokenização, a pessoa fala assim, eu vou tokenizar um imóvel, e aí acabou, beleza. Na blockchain, o César compra do Gustavo automaticamente ali, e o César vende para Kelly. Gente, comprar um imóvel não é comprar uma caneca, Sim. Não é comprar uma camisa. Você tem uma série de
de requisitos que envolvem um negócio imobiliário. Você tem o imposto, né? Como é que você vai pagar a questão do ITBI? Você tem outros elementos que têm que ser verificados. Por exemplo, aquela pessoa pode vender? Tem alguma indisponibilidade? Por exemplo, digamos que aquela pessoa esteja envolvida, por exemplo, na Lava Jato, e ela tivesse com os bens dela bloqueados. Ou ela fosse dona de um banco, que o Banco Central decretou a liquidação daquele banco e tornou indisponíveis os bens dos diretores. E aí? Quer dizer, quem faz a análise dessa legalidade, né? Quem faz a profilaxia daquele ato de compra e venda? Tem como ser automático? Aperta um botão e transfere? Não. Aquela pessoa é casada, em comunhão de bens, e a mulher não quer vender. E aí? Quem é que vai avaliar isso? Não tem como você não ter avaliação, a participação. A tokenização vai existir, mas ela vai envolver o cartório de notas, vai envolver o cartório de registro de imóveis, que são players fundamentais nesse processo, nesse quebra-cabeça, né? Quando você tokeniza alguma coisa, quem é que vai... Como é que você, terceiro, que não conhece aquele que tokenizou o bem, vai ter certeza que aquele bem que foi tokenizado, de fato, é verdadeiro ou não? Aquela pessoa tem fé pública? Não. Eu tenho. Então, assim, quando você tem o cartório participando, eu sei que aquela tokenização, ela exprime a verdade, né? E eu sei que ali não tem nenhum tipo de fraude. Porque a gente sabe que fraude acontece. Acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece em qualquer país do mundo. Vai ter sempre o fraudador, né? Então, assim, a inteligência artificial, ela contribui muito. Hoje, inclusive, o CNJ baixou normas para os juízes utilizarem a inteligência artificial nos seus processos, nas suas sentenças. Está permitido hoje. Eu uso a inteligência artificial diariamente. Eu uso diariamente. Eu assino, tá? Eu tenho uma inteligência artificial paga, porque facilita muito. Seja na parte jurídica, na consulta, em respostas de e-mail. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial, ela agrega valor. A tokenização, blockchain traz segurança em razão do próprio conceito, né? de blocos e de mutabilidade, mas o blockchain privado, o que nós já temos hoje. Então, isso tudo agrega. O nosso sistema, ele precisa do notário, ele precisa do registrador. Tenha certeza disso, não vai acabar. Nós vamos absorver isso cada vez mais e vamos, quando o Drex sair, nós vamos utilizar escrituras smarts com o Drex, sem dúvida. Vai ser muito simples, nós já temos tudo pronto. A nossa plataforma é extremamente funcional e ela permite que você agregue módulos a ela, entendeu? Então, à medida que surgirem novas tecnologias, você vai agregar essas novas tecnologias ao módulo do e-notariado. Perfeito. E uma outra questão também que a gente sempre tem que colocar. Existem situações onde, infelizmente, né, são feitos contratos draconianos. Né? A gente sabe que, sobretudo, algumas situações de empréstimo, existem relatos sobre isso. E quando passa pelo cartório, em tese, você tem uma segurança jurídica. Mesmo um contrato que tenha sido registrado em cartório, se lá na frente for avaliado como sendo draconiano, ele pode ser anulado? Olha só, boa pergunta. Só para conceituar bem, né? O tabelião, e aí é importante o papel do tabelião como um profissional de direito, ao formalizar um negócio jurídico, ele tem que ter o cuidado, e aí, diferente do advogado, veja bem, a sua pergunta é muito boa, porque o tabelião, ele é imparcial. Perfeito. Ele é o fiel da balança ali, tá? O advogado, ele não é imparcial. O advogado, pelo contrário, ele é parcial. Ele tem que ver o interesse do cliente dele. Ele é pago para isso, sim, pelo cliente dele. Por isso que eu digo, hoje, os advogados são um grande parceiro dos cartórios. Todo inventário, todo divórcio tem a participação de um advogado. Porque é que vai puxar a sardinha para o cliente dele. Mas o tabelião, ele vai fazer a profilaxia daquele ato. Ele vai analisar se aquele ato atende aos requisitos legais, se ele viola de alguma forma. Então, se eu, por exemplo, querer fixar uma taxa de juros ilegal, eu vou falar, olha, isso não pode, isso é contra a legem. Tá? Eu não quero saber se eu estou prejudicando quem está vendendo, porque ele ia colocar uns juros que para ele ia ser mais... Eu vou falar, isso não pode. Formalmente, isso não pode, porque viola aqui o Código Civil.
Agora... Você pode fazer isso, então? Eu devo orientar as partes para quê? Para que o negócio que é feito observe as formalidades, a legalidade, observe os limites da lei. Agora, se acontecer qualquer negócio jurídico, então eu estou formalizando a vontade das partes. Se dentro ali, digamos que uma das partes estivesse sob coação, eu não sei. Eu não sei que, de repente, o filho do vendedor está sob ameaça lá de arma e ele está vindo no cartório porque o filho está sendo ameaçado. Eu não tenho como saber disso, né? Ele está ali, então eu vou lavrar o ato. Depois, esse ato pode ser anulado. Depois ele vai provar judicialmente que, olha, foi feito um ato. Mas ele não vai anular a escritura. A escritura só formalizou. Ele vai anular a compra e venda. Sim. O negócio jurídico que a escritura formalizou. A escritura pode formalizar qualquer negócio jurídico. A escritura, vamos dizer assim, é um meio, né? Você vai dizer, Gustavo, eu quero dar para a Kelly isso aqui, de presente. Beleza, isso aí é uma doação. Gustavo, a Kelly quer me dar uma Ferrari pelo meu apartamento. Isso é uma permuta. Todos esses negócios jurídicos vão ser formalizados por uma escritura. A escritura é o meio, é a forma pública. Porque você não pode fazer por instrumento particular, a não ser que seja menos de 30 salários mínimos, o bem negociado aí, o imóvel, né? Se for acima, é só por escritura pública. Perfeito. Então, Gustavo, eu te agradeço por ter estado aqui conosco. Foi um enorme prazer lhe receber. Eu tenho certeza que outras dúvidas vão surgir, até porque quando a gente faz uma entrevista, por mais que a gente pergunte, sempre lá na frente, mas e se for assim, assado? Mas as suas redes sociais vão ficar disponibilizadas na descrição do vídeo e vamos ter também um QR Code do seu lado da tela. Agora, aquela parte que a gente sempre faz, eu vou te conceder essa câmera aqui, para você poder mandar o seu recado para a nossa audiência. Agora você é o dono da casa, oficialmente. Opa, maravilha! Vamos lá, então. Vamos ao trabalho. Eu hoje quero passar um recado que é o seguinte. Eu quero que o cidadão aí que esteja ouvindo a gente, né, o trabalhador, enfim, ele mude o seu conceito da palavra cartório. Eu queria passar essa mensagem. Não veja o cartório como uma burocracia, como uma pecha, como algo que quer atrasar a sua vida. Veja o cartório como algo que vai te trazer segurança jurídica. Veja o cartório como um parceiro, como uma pessoa que prestou um concurso público dificílimo, que está sempre atualizada, que é um profissional do direito, que vai te dar acesso, vai facilitar a sua vida na desburocratização, na desjudicialização de algo que você antes tinha que recorrer ao Poder Judiciário e que hoje você não precisa mais. Veja o cartório como um aplicativo também que você pode fazer o download para o seu celular e, fora do país, você pode lavrar um ato notarial, estando nos Estados Unidos, na Europa, onde quer que você esteja. Se você precisar, o cartório vai poder resolver isso para você e com segurança jurídica, acima de tudo, com a imparcialidade de quem estudou, de quem, no meu caso, por exemplo, fiz mestrado, até hoje estudo, estou sempre me atualizando. Então, veja o cartório como um asset seu, né? Alguém que está ali para te trazer segurança jurídica, conforto, tá? E que vai formalizar o seu negócio da maneira melhor possível, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria te dar. Mude o seu conceito de cartório. A gente tem a tecnologia, a gente tem a rapidez, a gente tem a eficiência. Se a gente não é mais rápido, não é por culpa nossa. É porque uma compra e venda vai exigir um ITBI que tem que ser pago e vai levar 3 dias para a prefeitura emitir. Então, não é porque o cartório demora, é porque existe aí a burocracia, aí é do governo. Mas o cartório vai te atender com a melhor rapidez, com a segurança, rapidez com segurança. Isso é garantido, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria dar. Mude a sua visão, venha para o futuro, porque nós já estamos aqui. Eu estou no Leblon, pronto para receber você quando precisar. Perfeito. Gustavo Bandeira, tabelião do 8º Ofício de Notas do Leblon. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe os seus projetos, ilumine lá o seu empreendimento e que a vida das pessoas possa ser impactadas positivamente com seus esforços. Amém. Okay? Obrigado, César. E para você que nos assiste, né,
Você que por um acaso possui pelo menos 2 anos de experiência comprovada em carteira ou MEI nas áreas de secretaria escolar, elétrica, mecânica, eletrônica e afins, e ainda não possui o seu nível técnico, entre em contato com o Grupo Desempenho. Através do Grupo Desempenho você vai conseguir fazer o seu exame de proficiência e vai obter a sua certificação como técnico. Não deixe mais o tempo passar. Quanto mais você espera, mais você fica para trás. Todos os dias, milhares de pessoas perdem vagas de emprego e até de estágio em algumas situações por não terem o seu ensino técnico. Então, não deixe isso acontecer. Entre em contato com o Grupo Desempenho que você vai receber todo o suporte necessário para que você conquiste a sua certificação técnica. E o nosso Bora Trabalhar fica por aqui. E eu peço a vocês mais uma vez, curta, comenta e compartilha, porque aqui o nosso papo é Bora Trabalhar. E a nossa remuneração sempre vai ser o seu engajamento. Semana que vem tem mais, fica com a gente e sucesso!